Fala pessoal, aqui é o Juvenal e todo ciclo é igual, né? O mercado cai, o sentimento morre, todo mundo fica extremamente pessimista e a maioria das pessoas começa de fato a acreditar que o mercado acabou, que não vai mais subir, que cripto foi só uma bolha, que não vale mais a pena prestar atenção no mercado. E é exatamente nesse momento que os maiores players eles começam a construir posição de forma silenciosa. Enquanto o varejo desiste, o sistema financeiro está migrando para cripto por trás dos panos. Se a gente for ver, o Revolut, a Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs, todos eles não estão saindo. Eles estão agora se preparando. E quem não entender isso agora vai perceber isso tarde demais, aí quando o mercado já estiver com preço muito mais alto do que agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não segue aí narrativa emocional. A gente segue liquidez e o comportamento institucional. Nos últimos meses aí, a gente teve aí sinais extremamente claros dessa migração estrutural que está acontecendo, né? O Revolut, que é um dos maiores bancos aí digitais, ele tem mais de 40 milhões de usuários e ele está testando aí o lançamento de uma stablecoin própria. O Revolut é gigante, né? Aqui na Europa é muito usado. Aqui em Malta, basicamente, é o banco do dia a dia de todo mundo. Então, isso aí é enorme, tá? Porque stablecoins, elas são aí a base da infraestrutura cripto, né? É o equivalente aí à versão digital do dólar dentro do sistema de cripto. Então, quando um banco grande assim como o Revolut, ele entra nesse espaço, ele não está especulando, né? Ele está integrando aí a infraestrutura desse novo sistema financeiro. Então, o Barclays, também um dos maiores bancos aí do mundo, ele também está explorando aí o uso de blockchain para liquidação financeira. Então, isso significa substituir esses sistemas antigos por uma infraestrutura cripto, que é muito mais rápida, né? Muito mais eficiente, é muito mais integrado aí de uma forma global. Também o JP Morgan ele declarou aí que ele espera que o fluxo institucional ele continue crescendo após aí mais de 130 bilhões de dólares que entraram no setor. Também o Goldman Sachs ele afirmou que a regulação ela está preparando aí o terreno para uma nova onda de adoção institucional. Então, isso daí que a gente vê é o sistema financeiro migrando. Ainda não no preço, mas na parte de infraestrutura. E é exatamente assim que todo ciclo grande começa. Primeiro, a infraestrutura é feita. Depois entra a liquidez e, por último, a gente vê um movimento no preço. Então, agora, a gente pode olhar para os ETFs e ver o que está acontecendo, porque aqui a gente consegue ver aí o comportamento real do capital institucional. Porque recentemente, né, nesses últimos dias, a gente consegue ver aí mais de 500 bilhões de dólares entrando aí nos ETFs, da BlackRock, da Fidelity. E essas instituições gigantes, elas continuam ativas. Ao mesmo tempo, também, a gente teve saída de capital. E isso é um ponto importante de entender, tá? Porque isso daí não é que estão abandonando o mercado, isso aí é uma fase de consolidação. Porque as instituições, elas não operam aí que nem o varejo. Elas não vão lá e entram tudo de uma vez. Elas vão acumulando pouco a pouco no longo do tempo, né? E elas continuam essas posições nesses períodos de fraqueza, quando o mercado está mais pessimista. Então, nesse momento que o mercado está mais emocional, essas instituições elas estão aí agindo de uma forma mais estrutural. Se a gente até olhar aqui para os ETFs, como é que está o fluxo, a gente vê que nos últimos dias a gente teve aí entrada de capital, parou aquelas saídas maiores, a gente começa já a ver aí esse capital rotacionando, fazendo entrada novamente. Apesar de dia 27 aí levemente negativo, mas no geral o capital já parece estar voltando aí para os ETFs. Se a gente for olhar também agora o gráfico do Bitcoin,
para a gente ver como está. Ainda fase de consolidação, tá? A gente não tem nada aí relevante no preço. Fizemos aí resistência na média de 20 dias e o preço deu uma leve corrigida aí para o final aí desse range de lateralização, né, de consolidação. No semanal também a gente consegue ver aí nada demais acima da média de 200, abaixo da de 100, nesse range aí de consolidação, mais especificamente nessa casa aqui, entre 70 e 60 mil, o mercado consolidando nessa região. Então nada novo, tá? Com relação a preço a gente não tem nada aí estrutural e nada relevante, a gente continua acompanhando, mas por enquanto nada relevante. A gente vê aí que todo o bear market, ele cria aí o mesmo sentimento, né? Que é essa descrença, esse medo, essa fadiga. Então as pessoas elas começam a acreditar de fato que acabou. Mas exatamente aí nesse momento que a infraestrutura está sendo construída, que as instituições elas estão se posicionando, que o sistema está se preparando aí para o próximo ciclo. Isso aconteceu, tá, em todos os ciclos anteriores, é sempre o mesmo padrão. A infraestrutura primeiro, a liquidez depois e a expansão, que a gente vai ver o reflexo no preço, é sempre o último ponto. Outro sinal também é extremamente importante que aconteceu agora, né? A gente viu aí a Block, que é a empresa do Jack Dorsey, é uma das maiores infraestruturas financeiras do setor, né? Ela anunciou aí demissões massivas por conta de inteligência artificial, coisa de 40% dos funcionários, corte profundo aí na estrutura, né? Uma redução significativa da força de trabalho. E na primeira vista, né, isso parece negativo, parece uma fraqueza, mas na realidade, tá, isso é exatamente o tipo de compressão que acontece antes de grande expansão de liquidez. Porque o sistema financeiro ele funciona em ciclos. Primeiro vem o aperto, as empresas cortam custos, entra a demissão, o desemprego começa a subir, aí a liquidez ela começa a ficar mais restrita. E é exatamente aí nesse momento que os bancos centrais eles são forçados a mudar a direção, mudar a política monetária. Não por escolha, mas por uma necessidade do mercado. Então, historicamente, os maiores ciclos de liquidez eles começam aí depois desses períodos de compressão econômica, com alto índice de desemprego. Não é durante aí a euforia, é durante a fraqueza do mercado, quando o sentimento está negativo, quando o sistema ainda está frágil, e é exatamente onde a gente está agora, que a infraestrutura está sendo construída e o sistema financeiro ainda está se ajustando, a liquidez está comprimida, mas está preparando aí um terreno para o próximo regime. Então, como eu digo, o mercado ele não vai enviar um aviso, ele não vai dar uma segunda chance. Ele muda estruturalmente aí de uma forma silenciosa e quando a liquidez entra, ela entra rápido demais. O mercado sobe rápido demais para que você consiga reagir, rápido demais para conseguir se posicionar aí de uma forma adequada e por isso aí que a maioria perde esses movimentos. Não porque não tinha sinais, mas porque estavam olhando só para o preço, enquanto o sinal real ele está agora na infraestrutura. O mercado ele parece parado, né? Mas por baixo aí dessa superfície, o sistema financeiro ele está migrando para cripto. A gente viu aí o Revolut, o Barclays, JP Morgan, o Goldman Sachs. Todos eles estão construindo nesse momento infraestrutura. Então o capital institucional ele está ativo. A estrutura está sendo preparada. Isso não é fim. Isso é uma preparação. Então a pergunta não é aí se o mercado ele vai se mover. A pergunta é quem é que vai estar posicionado quando isso acontecer. Se inscreve no canal, porque os movimentos do mercado eles sempre começam quando o sentimento está no ponto mais baixo. E é exatamente onde a gente está agora. Te espero no próximo vídeo.